Eu tenho muita paixão, Lucas, pelo empreendedorismo, mas eu não tenho paixão nenhuma pelo meu negócio, sendo bem sincero. Eu trabalho minha empresa para estruturar ela para alguns anos ela ser vendida. A minha infância foi vendendo bala no Farol. Hoje eu tenho uma operação que faz 13, 14 mil pedidos com 2 colaboradores dentro de uma expedição. Qual foi a maior loucura que você fez pro negócio? Eu devo ter perdido uns 500 mil reais, na época, empresa inflada. Eu tinha alguns investimentos que eu já tinha na pessoa física. Peguei tudo e joguei tudo de novo para dentro do negócio. Tem que fazer a empresa parar de sangrar. E é utopia você achar que vai fazer um negócio grande que vai mudar sua vida trabalhando 8 horas ali por dia. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje eu estou aqui com o Jonathan Felipe, que ele trabalha com e-commerce há mais de 10 anos e vai contar toda a experiência dele no mundo das vendas online e no mundo do e-commerce. Eu espero que você goste desse episódio e queremos agradecer também a J3 Flex e a J3 Express por apoiarem o nosso canal e apoiarem ali o empreendedorismo digital no mundo do e-commerce. Jonathan, muito gratificante você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu espero que seja um papo muito legal aí sobre a sua trajetória, sobre e-commerce e sobre todas as dicas, né, que a gente já conversou ali nos bastidores para que você possa aí passar para o pessoal. Obrigado, Lucas, pelo convite. Vamos bater esse bate-papo e que seja uma conversa produtiva aí. Legal. Bom, Jonathan, para a gente começar ali um pouco do início, como foi a sua trajetória antes do e-commerce, né? A gente voltar um pouquinho, o que você fazia, com o que você trabalhava? Você trabalhava ali com CLT, trabalhava em alguma empresa? Como foi esse início? Vai completar 10 anos agora em julho que eu comecei a empresa dentro do e-commerce. A empresa começou dentro de uma viela, onde eu morava. Legal. Antes do e-commerce, iniciei a empresa com 25 anos. E antes do e-commerce, eu sempre me considerei um empreendedor. Vendo minha mãe ali dentro de casa vendendo geladinho, trabalhando como manicure. E o acesso ali a mexer com dinheiro foi muito cedo para mim. Então eu lembro quando pequeno, o meu sonho era, na magnitude de ser empresário, era ser dono de um ferro velho. Eu lembro que alguns tio meu ficavam brincando comigo: "E Jonathan, o que você vai ser quando crescer?" Eu falava: "Vou ter um ferro velho." E eu lembro dessa trajetória aí como o empreendedorismo dentro de mim, comprando pipa para vender para os amigos. Então, vendo minha mãe dentro de casa ali sendo empreendedor, eu acho que desde cedo eu aprendi sobre empreendedorismo. E com o passar do tempo, fui trabalhar. Dos meus 12 aos meus 15 anos, a minha infância foi vendendo bala no Farol, foi vendendo chocolate ali nas peruas, na época no metrô Itaquera, ali um pouco antes de ter o estádio. E aquele o tradicional, né? Tem que trabalhar, tem que ser registrado. E aí com os meus 15, 16 anos eu fui trabalhar de office boy. E só ganhar mais dinheiro na época que eu vendia bala ali no Farol do que propriamente quando eu estava registrado como CLT. Mas aí trabalhei dos meus 16 até os meus 25 anos, sempre trabalhando como CLT, estudando também. Eu dou muito valor aos estudos. Mas a trajetória de empreendedorismo nasceu, eu vejo desde pequeno, ela já dentro de casa, vendo minha mãe nos ensinando ali, na prática. Caramba, cara, legal. E aí foi uma história ali que começou então muito cedo. Você começou mais ou menos a vender ali a bala, que você mesmo disse, com quantos anos? Era 12 anos. Com 12 anos para ajudar meus pais dentro de casa. Eu nunca passei fome, sim, mas eu sempre passei muita vontade, vendo meus amigos com um tênis legal, às vezes a questão de alimentação. E ir pro Farol foi uma forma de eu conseguir, desde cedo, ter minha independência, tá comprando meu tênis, comprando minhas roupas e não dependendo ali já do dinheiro dos meus pais, que já era curto. Eu tenho um irmão, tenho uma irmã e a gente veio de família humilde, então sim, foi uma forma de eu ajudar meus pais, eu tendo já a minha independência desde moleque. Não, legal. Cara, e assim, já trazendo, eu gosto de às vezes trazer alguns pontos polêmicos, né, pra gente poder conversar e tudo legal mais. E você falando isso daí, o que me veio na mente. O que você acha, não que seja certo, tá? Não que seja isso daí correto, mas o que você acha dessa dificuldade que você passou, não que ela seja boa,
mas dessa dificuldade que você passou, que você enfrentou ali no começo da sua vida e que você já enxergou, pô, minha mãe e meu pai tendo essa dificuldade, às vezes eu tenho vontade de ter alguma coisa e não consigo, então eu vou fazer algo, mesmo que eu seja novo, para poder ganhar o dinheiro, para poder fazer minhas coisas, comprar minhas coisas que eu gostaria. E o que você acha disso? Porque hoje a gente vê que, da mesma forma que algumas pessoas têm muita condição, têm tudo ali na mão, às vezes acaba não dando tão certo, não tendo essa ambição de mudar de vida. E como foi isso daí para você? O que você acha de tudo isso daí, passando por isso? Eu, analisando hoje, eu vejo que isso me moldou. Então, eu vejo que eu sou muito disciplinado, eu dou valor, eu sei o valor do dinheiro. Então, nunca foi dado as coisas para mim. Então, sempre tive que conquistar. Logicamente que, às vezes, um garoto de 12, 13, 14, 15 anos, se tiver a oportunidade, às vezes, estudando, se preparando, seria uma trajetória mais correta. Mas eu vejo que hoje o Jonatas que eu sou tem muito correlação a essa fase da minha vida. De desde cedo despertar o empreendedorismo, de desde cedo saber que eu posso ser protagonista, que existe uma forma fora do convencional, que todo mundo você tem que sair da escola, estudar, arrumar um bom emprego. E o empreendedorismo ele mostrou desde cedo que eu poderia ter algo a mais na vida, sem necessariamente ter aquele padrão que normalmente é entregado pra gente. Imposto, né? Vai trabalhar ali 40 anos numa empresa, você vai se aposentar. Exatamente. Então, eu vejo que foi um privilégio eu ter tido essa jornada, me forjou. Sim. E aí, passando por essa fase ali, no momento que você trabalhou CLT, desse período que você ficou, né? Eu sempre gosto de ouvir e entender as histórias. Nesse tempo que você ficou ali dos 10 anos, o que você ficava imaginando? Pô, cara, eu vou ficar aqui tanto tempo. Você já tinha esse planejamento, eu vou ficar aqui X tempo para eu poder aprender ou ganhar dinheiro de alguma forma para depois eu fazer o meu negócio? Como que você planejou isso? Desde o início ali, quando você entrou no CLT? Eu sempre fui muito ambicioso. Sim. E toda vez que eu não tenho uma folha mais na minha carteira de trabalho. Então foi 10 anos ali que eu nunca cheguei a tirar férias, ter tempo suficiente. Porque eu sempre buscava uma empresa, eu entrava ali, deixa eu ver qual curso eu posso fazer aqui para crescer. Eu queria que as coisas acontecessem muito rápido. E às vezes não acontecia, eu me frustrava e ia buscar um novo emprego. Mas a minha proposta era sempre buscar, estudar, capacitar, e naquele momento era para daqui a pouco se tornar um supervisor ou crescer ali dentro. Só que eu acho que eu também era tão rápido que eu não dava tempo suficiente para isso acontecer e eu ficava transitando. Antes de eu abrir a empresa, eu estava no meu último ano de contabilidade e meu objetivo era claro. Eu estava trabalhando em escritório de contabilidade, falei, eu vou me formar em contabilidade, eu vou estudar ali mais uns 2, 3 anos, eu vou passar em algum concurso de auditor ou de contador para alguma prefeitura, eu vou ser uma referência para me poder abrir o meu escritório de contabilidade. E naquele momento era isso que eu queria empreender. Então, esse lado Jonatas, empreendedor, sempre esteve, mesmo quando era na parte da CLT. E aí, por isso que você fez esse curso, essa faculdade, essa graduação, para que você pudesse ali ter o seu escritório, que era aquilo que você conhecia no momento. Eu falo que eu não sou formado, mas eu tenho mais tempo de sala de aula que muitos formados. Logo que eu saí da escola, eu fui fazer gastronomia. Eu fiz 1 ano de gastronomia e naquele momento eu vou ter meu restaurante, só que era moleque, 18, 19 anos. E quando eu dei conta que quem fosse seguir a gastronomia era sábado, domingo, ou ia trabalhar em restaurante, ou ia trabalhar em hospital, ou ia ter que trabalhar na parte de turismo, eu abandonei a faculdade. Aí eu fiz gestão financeira 1 ano, fiz gestão comercial também 1 ano, acabei deixando por questões muitas vezes financeiras ou também por outras prioridades. E quando eu estava fazendo contabilidade, eu fiz 3 anos de contabilidade, 4 anos. Fiz 3 e estava começando o 4º ano quando eu acabei deixando de lado para estar empreendendo. Eu sou formado em técnico de administração, na ETEC. Então essa é a minha formação. Show. Mas, desculpa te interromper, mas complementando. Por mais que eu não me formei, em todas as vezes que eu estava dentro de uma sala de aula, eu sempre dei muito valor. Principalmente que era meu dinheiro que estava pagando ali. Eu sempre entendi a importância do conhecimento, que o conhecimento poderia ser uma ferramenta de transformação. E eu até brinco, hoje o layout lá da minha expedição, eu lembro da aula de layout lá de restaurante, na gastronomia, por onde que entra, por onde que sai, toda essa parte logística, a importância de ter os 5 S's aplicado ali dentro.
Então, por mais que eu não me formei, o conteúdo que fez parte nessa minha trajetória, eu carrego com ele. Sim. E o legal, assim, às vezes a gente até fala, né, que é ruim uma pessoa que fica pulando ali de várias empresas. Pô, o cara faz isso, faz um pouquinho, depois ele sai, vai para outra. Às vezes é até mal visto. Mas, assim, por um lado, pode até ser, mas se você tá buscando alguma coisa, pô, você tem que tentar várias coisas, né, cara? Porque se você não tenta novo, você vai tentar com quanto tempo, né? Então, por exemplo, você tentou gastronomia. Você fez, aí você entendeu, pô, cara, então eu não quero seguir esse caminho, vou tentar outro caminho. Mas talvez se você não tivesse seguido, você ia ficar pensando talvez a vida toda, e se eu tivesse um restaurante? Exato. Mas aí você não teve, mas pelo menos você teve a vivência ali do curso para poder entender e falou, não, eu não quero seguir esse caminho, agora eu vou tentar outro caminho. A gente, quando é novo, né, eu acho que a hora de errar é agora. Daqui a pouco você tem a realidade, né? Vamos ser real. Às vezes, quando você já tem um filho, quando você já tem uma responsabilidade, um financiamento para pagar, um aluguel para pagar, as coisas ficam mais difíceis. E muitas vezes, quando a gente está ali na jornada inicial, você tem essas alternativas. No máximo, se tudo der errado, pelo menos naquela época para mim, quando eu falei eu vou largar a contabilidade para começar a empresa, eu recebi um salário mínimo. Eu falei, se tudo der errado, eu vou ter que procurar um outro emprego que vai ser um salário mínimo também. Sim. E eu estava ainda numa situação que era na casa dos meus pais. Então, não tinha necessariamente uma obrigação. Minha obrigação era pagar minha faculdade e, de alguma forma, ajudar um pouco meus pais. Você não tinha filho, não era casado? Não. Eu ainda não tenho filhos. É o meu maior sonho, em breve ser pai. Eu estou namorando, logo tudo é certo, não vai casar. Legal. E eu valorizo muito também a questão da família. Sim. Então, aí é mais fácil você errar, né? Como você disse, exato. Quando você já tem uma família formada e tudo mais, você tem que ter um pouco mais de cautela, porque não depende somente de você, né? Exato. Aquele arriscar. E aí a gente indo um pouco para frente, então, depois passando esse período, e da onde surgiu e como veio a ideia e como aconteceu de você falou, agora eu vou começar a trabalhar com e-commerce. Foi vendendo, deixa eu começar a vender alguma coisa online, ou não, você planejou aquilo ali mesmo? Não foi planejado. Eu acho que eu estava numa busca constante. Sim. E quando a oportunidade do e-commerce apareceu para mim, eu estava preparado. Eu lembro até hoje, meu irmão, ele veio de um casamento e esse rapaz do casamento que ele foi tinha uns 23 anos, 24 anos, só que já tinha um apartamento, já estava ali com um carro também. Eu falei, o que esse moleque faz? Ele falou, não, ele trabalhava lá comigo lá na loja, começou a vender no Mercado Livre. Até então eu nunca tinha ouvido falar de Mercado Livre. Para mim, Mercado Livre há 10 anos era golpe, fraude nas compras. E agora ele montou a empresa dele. Aí já acendeu aquela antena de empreendedor e eu fui pesquisar, fui ver alguns vídeos na internet, muito pouco conteúdo. Hoje Isso daí foi 2015 ou 2016? 2016. E deu umas 3 semanas eu estava pedindo a conta do trabalho. Foi exatamente essa trajetória. E entrei de cabeça. E deu super certo. Cara, assim, né, analisando toda essa decisão e você começa a ver que vale a pena, né, depois que dá certo. E como foi assim pra você, quando você começou a pesquisar? Porque naquela época, se a gente vê, 10 anos atrás já tinha muita coisa falando de tecnologia, né? A gente já tinha celular, todas as redes sociais. Só que o e-commerce ainda não era tão forte, né? O Mercado Livre não era o Mercado Livre de hoje, era muito menor, né, cara? O pessoal não comprava muito online, era muito assim, o mercado ainda não era maduro. Então, como foi esse processo inicial para você? Porque com certeza era outra época, era muito mais difícil, né? O grande desafio era a questão financeira, que você não tem... E eu olhando hoje para o passado, os 2 primeiros anos foi muito lento para a gente também por essa questão. Você faz R$1.000 virar 2.000, 2.000 faz virar 4.000. E essa foi talvez a minha grande dificuldade. O meu grande insight na época foi o seguinte, meu irmão trabalhava no atacadista no Brás. Falei, a gente não tem dinheiro para comprar as mercadorias, ou muito pouco. Eu falei, vamos anunciar tudo que tem na loja. Na época era 5 dias ou 7 dias para fazer a entrega, para você postar. Falei, vamos anunciar tudo que tem na loja, que não tem ruptura. E quando vender, você traz no final do dia para a gente postar. E logo que eu comecei a fazer esses movimentos... Com roupa mesmo? Não, era utilidades domésticas. Utilidades. Ele trabalhava numa loja de utilidade doméstica. Os primeiros produtos que a gente vendeu foi aqueles fogareiros de narguile, panela, frigideira. Então, hoje eu trabalho com ferragens,
mas até 4 anos atrás, antes da importação entrar na história da empresa, a gente sempre trabalhou no ramo de UD. E então o cross-docking, que era, a gente postava, nós tinha mais de 1000 anúncios ali, a loja inteira dele, e aí pingava as vendas. Deu uns 2 meses, a gente estava fazendo já umas 30 vendas ali por dia, e tinha o prazo para postar, tinha todo o processo que ele conseguia fazer vale com o patrão dele para a gente conseguir pegar essas mercadorias, porque não tinha fluxo de caixa, e foi assim que a gente alavancou. Caramba, que legal, cara. E aí, basicamente, você pegava o produto no preço de custo de venda ali mesmo, que ele fazia, e aí só anunciava por um preço um pouco maior e lucrava, basicamente. Exatamente. Então a gente olhava o preço que tinha, ele mandava as fotos, naquela época não tinha nada de fundo branco, era foto da loja mesmo, da prateleira, e a gente colocava a nossa margem em cima. O fato de eu também já ter gosto pelo assunto finanças, então sempre foi tudo certinho. Desde o primeiro dia, na época era um caderninho, depois foi a planilha de Excel, sempre colocando as tarifas do marketplace, o custo, a embalagem. Então a gente sempre precificou correto também, que eu vejo que foi um diferencial. A gente sempre teve um olhar atento também para o financeiro. E aí você já entendeu ali as taxas? Bom, o mercado ali, você lembra na época quanto que cobrava ali de taxa para você vender? Era o 11,5%, não existia a taxa fixa, era bem, era bom. A taxa era boa, a taxa era boa. Eu lembro que a regra era simples, se não dá pelo menos R$10 de lucro ou 35% de margem, não serve pra gente. E tinha essa margem, que depois da pandemia, mais adiante a gente pode conversar sobre isso, o mercado de e-commerce mudou muito. Então a gente fez muito dinheiro ali Foi um processo lento, porque a gente não tinha muito capital para investir, mas mês a mês a lucratividade era muito boa. Então isso também foi um fator que sempre foi muito saudável, sempre atento ali para garantir que a especificação estava correta. Isso fez a diferença para a empresa crescer. A trajetória basicamente foi 4 meses, 5 meses ali na viela, literalmente numa viela que a gente morava. Depois a gente alugou uma casa ali que foi o primeiro galpão nosso e ficamos nessa casa mais 1 ano e meio e depois a gente foi de fato para um primeiro galpão ali já de uns 300 metros quadrados. E aí você fazia toda a operação dentro da sua casa ali, já estocava o produto, depois um pouco mais adiante, um pouco mais estruturado, depois despachar. Exato. Aí quando a gente foi para a primeira casa de fato, que se tornou nosso estoque, a gente começou, qual que é os curvar nosso, qual que é o que vende sempre? E aí já estava tendo uma correria muito grande, sempre tá tendo que ir no Brás, já era uma quantidade mais absurda para ficar trazendo. Aí a gente começou a ir nas importadoras, no fabricante, para comprar direto esses curvar que a gente tinha. E aí melhor preço também. E aí aconteceu quando esse processo de você já entender e ver o negócio um pouco mais estruturado? Bom, agora eu vou começar a comprar de fabricante, de importador. Ali com 6 meses a gente já estava já fazendo isso. Quando a gente alugou a casa ali, a gente já estava nessa transição. Tá. E na época comprar muito pra gente era comprar 7 mil, 10 mil. Foi, eu acho que o primeiro pedido que a gente fez. E foi bem legal. Sim. E cara, e o que é mais difícil ali, ou o que você enfrentou mais dificuldade naquela época? Porque, por exemplo, hoje em dia é mais fácil, tá muito mais profissional, o pessoal compra, já tem a confiança na plataforma, na compra online e tudo mais, né? Tem essa questão dessas vantagens. Mas é a desvantagem que é muito a concorrência também. Okay. Mas naquela época, qual que era a grande dificuldade que você tinha ali, que você, cara, eu tive que aprender? Porque hoje em dia você tem que estudar muito mais a plataforma para poder o seu anúncio, ali, a sua conta performar e você conseguir ter um resultado bom. Naquela época era mais simples, você só subia um catálogo ali, um anúncio e pronto. Como que era? Eu vejo que o acesso à informação naquela época era poucos conteúdos que você tinha na internet, diferente de hoje, o próprio podcast ou diversos influencers que entrega conteúdo de qualidade ensinando a vender. Então não tinha gente vendendo curso, o YouTube você colocava lá, era pouquíssimas pessoas. Então a dificuldade na informação, isso era um problema. Só que também era muito mais simples, então não tinha essas estratégias que você tem que ter hoje. Sim. Basicamente era anunciar, tentar fazer uma boa foto ou se vendia por si só. Então, no meu ponto de vista, antigamente era muito, principalmente no quesito. Naquela época, ninguém entendia o e-commerce como um negócio. Eu vou abrir uma lojinha na internet, eu vou vender
algumas coisas ali no Mercado Livre. Uma renda extra. Exatamente, uma renda extra. E eu acho que quem conseguiu, e eu olho para trás hoje algumas pessoas que estavam até um pouco antes, fez uma alavancagem muito rápido. Quem conseguiu olhar aqui, existe uma oportunidade e vamos fazer disso daqui um negócio de fato. E sempre foi assim. Então, desde quando eu escolhi sair do trabalho e abrir a empresa, já foi aqui, existe uma oportunidade. Vamos fazer de fato isso daqui um negócio de mudança de vida. Então, eu entendo que a escassez de informação era um problema. Só que a simplicidade que tinha naquela época para você anunciar, para postar, era muito mais simples. E pouca concorrência que de fato encarava o mercado como uma oportunidade de negócio. Sim. E aí, em que época ali, mais ou menos, depois desse período, que você já foi para esse galpão de 300 metros, que ficou mais profissional, que você falou, cara, aí você já teve que contratar talvez uma pessoa, talvez duas, talvez três pessoas. Como que foi esse crescimento? E aí você realmente já enxergou, falou, meu, agora realmente tem uma grande empresa que pode escalar. Foi em torno de 2 anos, foi quando a gente fez. Eu lembro que o principal fator de ter a gente ido para esse galpão foi que o Mercado Livre liberou empréstimo para a gente. Então, faltava dinheiro para comprar mercadoria, o fluxo de caixa não acompanhava o crescimento, então sempre tinha mais produtos, de repente, para a gente estar investindo com fornecedores, produtos que a gente queria comprar, mas nós não tinha nem capacidade de armazenagem, que era uma casa, e também não tinha dinheiro de fato para conseguir alavancar o negócio. E eu lembro que o Mercado Livre disponibilizou na época R$100.000. E a gente pegou com uma taxa super baixa, foi 100 mil para pagar em 12 de 10 mil, deu 20 mil de juros. E a gente pegou esse empréstimo e colocou tudo para dentro do negócio. E a gente falou, vamos fazer a virada de chave. Vamos fazer o negócio agora crescer de forma mais estruturada, num espaço onde a gente vai conseguir armazenar, crescer. E esse foi um pontapé, uma alavancagem que foi extremamente importante para a gente dar uma velocidade no negócio. Cara, todo mundo fala que para você conseguir alcançar ali o sucesso que você almeja, ou ter esse pontapé inicial para ser disruptivo, você tem que arriscar, né? Certo. E aí, com certeza, naquela época, você pegar esse valor aí não foi fácil, né? Foi... Você pensa, pô, cara, eu vou pegar isso daí, se em algum momento talvez passe uma forma negativa um pouquinho. Como que foi isso daí pra você? Tava muito claro que ia dar Legal. certo, que era só comprar e que a gente não estava vendendo porque não tinha capacidade financeira ou capacidade de armazenagem. Então, quando liberou aquilo, na época meu irmão era meu sócio, a gente parou, sentou, falou vamos, foi conversa rápida e falou vamos atacar. E deu super certo. Não, muito bom. E falando sobre a profissionalização ali do e-commerce no geral, como que foi depois para vocês dessa época ali? Isso aí já foi praticamente 2018, talvez? 2018. E como foi depois dos outros 2 anos até chegar ali a pandemia, que talvez tenha dado essa mudança aí mais radical e mais explosiva, né? A gente sempre entendeu a necessidade de você estar enxergando os números, de você conseguir ver de fato quanto que você está fechando, qual que é a sua lucratividade, ter despesas controladas. Em algum momento isso se perdeu e foi uma fase difícil ali em 2022 e a gente chega lá. Mas nesse momento, eu acho que o contador ali, o Jonatas de finanças, sempre foi também muito conservador, apetite de risco alta do empreendedorismo, mas conservador com os números para garantir que a gente estava dando os passos corretos. Sim. Então, sistema, na época a gente se preocupou, sempre bons parceiros também, a gente se preocupou muito com isso, a estrutura ali de dar boa condição de trabalho para os colaboradores que estavam com a gente naquela época. Então a gente sempre também teve esse olhar muito profissional para o negócio, de montar de forma estruturada. E como foi para vocês essa parte quando veio a pandemia, né? Porque a pandemia a gente fala que fez uma mudança de chave. Como foi para vocês ali o negócio? Você já trabalhava com o mesmo produto ainda? Trabalhava com essa questão de utilidades domésticas e estava dando certo? O negócio cresceu também nessa fase? Na pandemia, ali no início, a gente cresceu bastante. Inclusive, no momento da pandemia, a gente saiu de 300 com um prédio de 1.100 metros quadrados. Então, a gente acelerou bastante. E eu lembro que até mais ou menos 2019, a gente era mês após mês recorde de venda e recorde de dinheiro entrando. Sempre fomos muito empresa rico,
donos pobres. Então, sempre foi muito cauteloso. Então, a gente fez bastante caixa até essa época. O grande problema foi a ressaca pós-pandemia. Porque até a pandemia não tinha, no meu ponto de vista, não tinha profissionais, pessoas que encaravam o e-commerce como um negócio. Era poucos. Depois da pandemia, quando as portas fechou, o que veio de importadora e o que veio de fabricante para dentro do e-commerce foi pessoal que já tinha muito dinheiro e só não sabia trabalhar. Mas abriu a janela ali para eles, ó, aqui existe uma oportunidade de negócio, que até então a fábrica não queria envolver no e-commerce para não fazer o varejo, a importadora também não queria quebrar essa ponte de atravessar o seu comerciante, o seu lojista, e não tinha essa prática ainda, era como é hoje, de o importador tá vendendo direto, do fabricante tá vendendo direto. E quando as portas fechou, ali na pandemia que os comércios fechou tudo, foi uma saída para eles. Só que eles descobriram que ali tinha uma mina de dinheiro também. Então, até o começo, o primeiro ano da pandemia ali, a gente fez muito dinheiro, porque veio a escassez de mercadoria, quem estava abastecido de estoque, quem tinha dinheiro para comprar à vista. Então, você já tinha se preparado. Você não sabia, né? Mas já não tinha sabia, se mas preparado. a gente estava bem preparado, com estrutura em caixa, boas parcerias com os fornecedores. Então, quando começou a ter escassez ali de papelão, escassez de alumínio, que era do meu segmento, o fornecedor dava uma preferência para a gente às vezes também estava com caixa para comprar. Eu comprava muito à vista naquela época, porque era um pensamento. O lucro muitas vezes está na compra, não na venda. Então, sempre buscando boas negociações. Então, foi um ano que a gente fez muito dinheiro também da pandemia. Só que depois veio uma ressaca. Que até esse momento, a filosofia era o seguinte: se não dá R$10 de lucro, ou se não dá 35% de margem, não compensa vender. Então, só que depois da pandemia mudou todo esse cenário. E cara, e como foi depois para vocês enfrentarem todo esse processo que você mencionou? Que aí muitas empresas já, o pessoal não tinha o conhecimento talvez técnico ali de manusear a plataforma, ou de saber vender, de saber o jogo do e-commerce, que é totalmente diferente do que você fabricar ou de que você vender no varejo. Mas como foi isso daí para vocês? Para conseguir mensurar tudo isso daí e falar, agora eu tenho muito mais concorrentes vendendo o mesmo produto que eu, até mesmo por um preço mais baixo. Como que foi isso para vocês? Ali no início de 2020 para 2021, o que eu vi foi as margens despencando. Então, o que eu entendo no meu ponto de vista? Entrou muita gente com dinheiro, que normalmente não era o dono, não era os linhas de frente das empresas que estavam ali, era um funcionário que colocava para vender e não sabia precificar. Inflou o mercado, os anúncios de Mercado Livre, brotaram um monte de anúncio, só que sem qualidade, sem uma precificação correta, e puxou o mercado para baixo. Então, por mais que a gente às vezes tinha uma filosofia de uma lucratividade mais alta, a gente teve que se adaptar à nova realidade. E as margens nossas naquela época caiu de 35, logo eu lembro que estava ali em 20, 22, era a margem que eu trabalhava. E foi caindo, 21 para 22. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, a gente tá trabalhando já com uma margem média de 15. Caraca, e com 20%. E com o crescimento da empresa, também a alíquota, na época Simples Nacional, subindo a alíquota de imposto, vendendo bastante. Então, foi um conjunto de coisas que fez o negócio começar a ter uma rentabilidade baixa. Então, acho que na pandemia, quando veio essa enxurrada de importadores e fabricantes, o desafio foi que o meu negócio mudou totalmente. Eu vi que o mercado virou. E foi ali também que eu tive um insight. Eu falei, se eu não estudar importação, a revenda vai ficar difícil. Então, foi ali mais ou menos em 2020 que eu fui começar a estudar importação, porque eu tive esse insight. Eu falei, tá vindo massivamente importadores, essa cadeia está começando a ser quebrada e eu preciso buscar me antecipar. Porque não vai ser saudável ficar só no compra e venda. Então, eu vejo que eu também tive uma assertividade de conseguir encarar isso e aceitar o desafio de buscar o conhecimento de importar. E aí, nessa época que você começou a pesquisar ali sobre importação e tudo, você já tinha uma ideia de que esse mercado era o futuro, digamos assim, do e-commerce? Porque você comprava ali de fornecedores locais, né? E aí você falou, se eu quero ter uma margem melhor, ou até mesmo criar uma marca própria, você já pensava dessa forma? Já. Então, mesmo quando eu revendia produtos, eu lembro que lá em 2018, 2019, a gente comprava, mas o Marketplace anunciava com uma marca que eu tinha registrado. Então, não vendia com o nome da marca do fornecedor. Batia umas fotos sem a caixa do fornecedor, para também o pessoal não ficar copiando as fotos na época. Aí o nome da nossa marca,
que na época era uma marca que eu tinha registrado, Alumínio Extra Forte, e hoje nem atuo mais nesse segmento, mas já buscando, já tendo esse insight de se diferenciar. Eu lembro que logo que eu comecei, ali em 2000 e um ano e meio depois, 2 no máximo, eu já fui pesquisar ali no Alibaba sobre panela. Aí veio um desafio que eu falei, panela tem metro. Aí não era só importar, como que registrava também. E muito cedo também acabei não amadurecendo. Mas mesmo lá no começo eu já pensei, se o importador comprar da China, se eu conseguisse comprar direto, ia ter mais margem, ia ter mais lucratividade. Só que importar também não é tão simples assim. E acabou ficando. Só quando eu senti essa necessidade ali em 2020, 2021, eu falei, eu preciso de alguma forma aprender a importar. E também foi um período que eu sempre olhei para o negócio tem que ter valor para mim. Não só vender, eu só estou vendendo ali. Como que eu crio de fato um negócio que ele consegue se blindar, que ele consegue ser rentável, saudável e um objetivo, criar um valor que tenha valor para o mercado, que o seu negócio Sim. ali, a lucratividade dele seja o seu bônus do dia a dia, mas que o valor mesmo está naquela estrutura que você criou. Então, pensando muito nisso, eu falei, a importação, vou criar minha... valor de compra ali futuro, Exato. Se alguém quiser comprar a sua operação e tudo mais. Eu trabalho minha empresa para estruturar ela para alguns anos ela ser vendida. Então, todos os passos decisões que eu tomo no dia a dia, às vezes dou preferência de tomar caminhos que no curto prazo talvez seja até caminhos que não seja tão lucrativo, que eu poderia estar fazendo, tendo alternativas de estar ganhando mais dinheiro agora, só que eu sei que não seria saudável para o meu negócio a longo prazo. Então eu sempre estou com essa visão de buscar criar rentabilidade, mas também de criar valor para dentro do negócio para ele valer dinheiro algum dia a ponto de causar um interesse no mercado. Sim. O Flávio Augusto, ele fala um negócio que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, a empresa só tem 3 caminhos, né? Ou para ela morrer, ou para ela ter a sucessão, ou para ela ser vendida, né? Então, e basicamente é verdade, né, cara? Se você for parar para ver. Eu já li os 4 livros do Flávio Augusto. Ele, para mim, é uma referência de empreendedorismo. Sim, tá bom, ele tem o podcast lá dele, o Conselho. Toda vez que sai, é ritual para mim estar acompanhando os episódios. Então, eu aprendo muito. E eu tenho essa filosofia. Eu falei, eu não quero morrer. Então, eu, por hora, sigo a filosofia quando eu tiver meus filhos. Eles têm a liberdade de empreender, vou apoiar empreender, mas que ele cria a trajetória deles. E eu vejo que criar um negócio que tenha valor é uma forma de você antecipar o seu sucesso. E concordo. Montar uma estrutura que daqui a pouco você vende ela por alguns milhões, você colocar no bolso, de repente, para tirar alguns meses sabáticos, para pensar num próximo negócio que talvez agora você vai estar muito mais preparado financeiramente e também com know-how diferente já para começar um negócio de uma forma mais assertiva. Então esse é o objetivo que eu tenho. Eu gosto de entender assim e analisar que a empresa é como se fosse, por exemplo, para a média brasileira, né? Talvez para os nossos pais. Que o sonho dos nossos pais, né, é a casa própria, né? Então o sonho do brasileiro, dos pais, era a casa própria. Então, a casa própria. Aí você, nossa, fulano tem uma casa de aluguel. Né? Então você analisando a empresa é basicamente como se fosse esse sonho tradicional do brasileiro, né? A casa, você conseguir fazer uma casa e ficar 10 anos com aquela casa, depois você compra ela por 100, vendeu ela por 400, por 500, você lucrou um valor legal. Exato. E aí ou se você aluga nesse meio tempo e você tira a retirada dele, você está ganhando um aluguel. A empresa é basicamente a mesma coisa, né, cara? Só que uma matemática muito mais agressiva, só que aí você tem que também colocar a mão na massa para você trabalhar e estruturar esse negócio para venda, né? Para ele poder valer algo, né? Eu tenho muita paixão, Lucas, pelo empreendedorismo, mas eu não tenho paixão nenhuma pelo meu negócio, sendo bem sincero. Sim. Eu amo. Eu sou o cara que 6 horas da manhã, às vezes estou abrindo a empresa, às vezes 10 horas da noite eu estou lá, até pela fase da minha vida, porque eu sou solteiro. Não sou casado ainda, não tenho filhos. Eu sei que em algum momento as prioridades vão mudar da minha vida. E o tempo que eu tenho, a energia que eu tenho agora, eu utilizo isso a meu favor. E é até um insight aqui, talvez, e também
trazendo o pessoal que quer empreender, encontre uma forma de você ter paixão pelo seu negócio. Porque isso vai fazer a diferença no dia a dia. Eu vejo muita gente começando um negócio simplesmente por dinheiro, ou sem entender a complexidade, ou não tendo amor por aquilo que faz. Sim. E não aguenta. A rotina do empreendedor é risco, é dor de cabeça ali. Você ter um negócio é você resolver problema. Sim, sim. Então, se você não tiver paixão por aquilo que você faz, eu acho que dificilmente você vai ter sucesso. Então, eu tenho muita paixão pela minha rotina, pelo empreendedorismo. Tá ali. Um dos meus propósitos de vida é, de alguma forma, impactar as pessoas que estão ao meu redor. Como que eu não tenho problema nenhum de um funcionário entrar, daqui a pouco ele crescer mais que a empresa, porque a empresa ajudou ele a fazer um curso, daqui a pouco fez a faculdade, daqui a pouco a empresa não cresceu. Logicamente que o objetivo colaborador crescer, a empresa também crescer junto, mas de repente ele cresceu e foi para um negócio maior. Sim. É uma oportunidade. Eu vou ficar muito feliz pelo fato de eu ter contribuído ali na jornada dessa pessoa. Então eu tenho muito paixão por isso que eu faço e a paixão pelo como o empreendedorismo impacta a vida do empreendedor e de quem também está à sua volta. Então, só que eu não tenho paixão pelo meu negócio. Se aparecesse, não hoje, uma proposta, porque eu vejo que eu estou no caminho certo de criar um negócio valioso. Mas quando chegar esse momento, zero apego. Então, é pensar ali qual que vai ser a próxima rodada, qual que vai ser o próximo negócio. Talvez dessa forma, nesse momento, um negócio mais estruturado que também permita uma qualidade de vida melhor, que eu já imagino que talvez eu vou estar com meus filhos, já vou estar casado, então as prioridades já vão ter mudado. Sim. Mas a paixão do empreendedorismo, eu vivo isso todos os dias. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Não, isso é bom, cara, que você falou e eu concordo muito, porque a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, você teve a ideia ali dessa caneca, e aí a pessoa fica apegada àquilo ali, é uma paixão por aquilo ali, e às vezes, cara, não vai dar certo a primeira vez, né? Você fez um negócio, ele não vai dar certo a primeira vez e você tem que mudar a rota, né? É isso que você falou, você tem que ter apaixonado ali pelo processo e por aquilo que você está fazendo, Exato. Que é construir de fato ali um negócio. Né? Exato. Se for esse negócio da caneca ou se for daqui a pouco a garrafa, não importa, né? Não importa. Então, até quando a gente pivotou. Então, eu comentei ali até 2021 foi quando a gente foi começar a estudar. Quando foi a virada, né? Falar um pouco disso. A gente foi estudar importação. Eu lembro, 20 para 21, eu lembro que 22 foi minha primeira importação. Compartilhado, uma importação pequena. E o produto, que é o produto que eu trabalho até hoje, foi um produto que, na época, eu tive uma facilidade de achar um fornecedor, entre vários que eu estava pesquisando, foi o que deu certo. E depois, eu achei que era um produto fácil, depois eu fui descobrir as dificuldades. Isso lá da China, você já importou? Isso, direto da China. Achei no Alibaba, as minhas primeiras importações foram tudo... 5 importações foi sem eu ter ido para a China. Eu já fui 2 vezes para a China, então fui em 2024 e fui o ano passado também em 2025. Mas nesse período, em 2022, 22 para 23, a gente perdeu muito dinheiro. Eu devo ter perdido uns 500 mil reais. Na época, empresa inflada, as margens ali já estavam batendo 11%, 12%. A revenda não estava fechando a conta para a gente. Galpão caro, 18 colaboradores, não estava com os processos muito bem definidos. Então, a gente perdeu muito dinheiro. E foi até um insight, um ponto muito difícil, porque era eu, meu irmão e meu cunhado. Então começou a empresa eu e meu irmão, uns 3, 4 anos depois veio meu cunhado também, com um olhar mais gerencial, com experiência de mercado, e estava indo muito bem até essa virada quando aconteceu a pandemia. E a gente perdendo dinheiro, a gente também começou a ter algumas filosofias de vida do que cada um enxergava para o negócio. Foi uma decisão difícil de você romper uma sociedade. Por mais que a gente trabalhou para que esse rompimento fosse da melhor forma, mas não foi fácil. Mas a gente viu que a conta não ia fechar. Era questão de tempo para tudo que a gente construiu acabar. O nosso caixa, o dinheiro que tinha sido construído. E foi quando a gente fez a virada. Hoje meu irmão tem o negócio junto com meu cunhado, eles seguem no e-commerce e eu fui para um outro caminho. Só que eu saí de 18 funcionários para 2 funcionários. Caramba. E para uma outra estrutura. E a gente falou... Eu entrei em 2023 com o único objetivo. Eu falei, eu tenho que fazer a empresa parar de sangrar. E aí foi quando a gente fez todos esses cortes. Foi quando eu falei, a revenda não vai mais fazer parte da gente. Vamos intensificar a importação. Mas aí você com o mesmo produto ou não? Você já mudou de produto? Na época ainda a gente era muito multinicho. Vendia utilidades, vendia ferramenta, ferragens. Tá. E aí toda a parte de utilidades eles ficaram. E também alguns outros produtos.
e eu fui, especificamente, eu entendi. Já que eu vou fazer essa virada, para mim tá muito claro, eu preciso criar uma marca, porque isso vai ser um diferencial lá na frente. Eu preciso deixar a revenda, eu preciso focar na importação, e a importação já estava acontecendo ali de forma bem sutil, mas já estava acontecendo. E pensar em criar um negócio que também tivesse uma certa recorrência. Porque eu falei, o canal do Marketplace, como que eu faço dele ser um expositor para o meu produto, mas que quem compre meu produto depois precise comprar novamente ou tenha necessidade de ter uma recorrência? Sim. Tanto é que é uma das prioridades que a gente está enxergando daqui para frente, que é consolidar o atacado, crescer no atacado. E o Marketplace é simplesmente uma ponta do nosso negócio, não o nosso negócio mais ser o Marketplace. Sim. É totalmente diferente. É totalmente diferente de outro jogo, né, cara? É isso que você falou. Pô, você tá vendendo uma caneca lá. Depende 100% do Marketplace para poder vender. Você só tá revendendo, só tá ganhando dinheiro. Agora você criou, não, coloquei lá, né, vamos colocar ali a Stanley, que é mais conhecida. Não, Stanley. Aí o cara vai lá e procura no Marketplace. Mas aí o cara vai ver sua marca em outros lugares e tá sendo exposta ali por aquela marca, novamente para aquela mensagem, para que ele compre em outro canal e ali de fato seja somente mais uma fonte de venda, né? Exato. E eu olho muito para produto quando a gente vai pesquisar como que o meu produto, quem vai comprar ele, dependa dele. É para criar o produto dele também. Então, porque eu sei que se eu conseguir criar minha marca, consolidei, você tem um produto que depende do meu, daqui 1 mês, 3 meses, você vai comprar de novo. Então, eu foco muito nisso de um produto que seja insumo para a indústria, que seja componente de peça para algum equipamento. Então, esse é o meu olhar também, pensando na recorrência. Lembra que eu falei meu objetivo é ter uma empresa Sim. que seja vendida? Se eu tenho um produto que ele tem um LTV legal, porque as pessoas sempre vão estar comprando minha marca, isso é uma das coisas que mais gera dinheiro para dentro de um negócio, que mais gera valor de mercado. Porque conquistar o cliente ele tá caro, né? Tá caro. Você ficar conquistando várias vezes toda hora. Tenho 3 milhões ali, 5 milhões de venda. 1 milhão, 2 milhões já é previsível, porque eu já tenho clientes que a cada 3 meses, a cada 1 mês, que a cada 6 meses compra o meu produto, porque depende do meu produto para criar o equipamento dele, algo desse tipo, você já tem uma receita previsível. Isso daí explode ali o equity do seu negócio. Então eu olho muito para esse tipo de produto. Não o produto final para o consumidor final, e sim componentes para agregar algum produto para um fabricante. Sim, que é você gerar ali aquela venda recorrente, né? Ele sempre precisar, sempre comprar de você. Exato. E agora é pensar na marca, né? Então, Sim. Um próprio exemplo, hoje se eu chegasse no chinês e falasse para ele fazer um produto com uma redução de 10% no custo, eu conseguiria. Meu produto ia chegar visivelmente, você não ia sentir nenhuma diferença na peça ali no primeiro momento, só que ia impactar a durabilidade. Como qualidade e minha marca é importante, eu prefiro abrir mão de 10% ali de redução no custo do produto, mas para ter uma qualidade, para quem compra o meu produto, daqui a algum tempo, peraí, esse produto é bom, essa marca é boa, vamos recomprar. Então, eu foco muito olhando ali para o futuro também, do impacto Sim. que ao longo do tempo vai gerar valor para a empresa. Bom, peraí, antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística, e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex, ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a Grande São Paulo e toda a Grande Belo Horizonte. Então, se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu, e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas e entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. E como foi depois que você, né, que a gente avançou ali um pouco, que você saiu desses 18 funcionários e você teve que começar do zero praticamente com 2, como que foi esse processo? E aí já trazendo para esse futuro agora, o presente, né, na verdade,
que você hoje, como você está estruturado, como foi esse crescimento, como foi as viagens para que desse certo também as importações e o relacionamento ali com os importadores? Legal. Então, 2000 para 2022, 23 eu mudo de galpão, então acaba tendo o rompimento da sociedade, onde cada um foi tocar seus projetos. Eu vou para um galpão novo, vou com 2 funcionários, reduzindo o custo, cortando sistemas desnecessários, olhando para uma visão de como que a empresa voltaria a ser rentável. Então, o foco ali naquele momento já foi, preciso consolidar na importação. Já planejei minha viagem, então 2024 eu acabei estando na China. Isso fez total diferença para o meu negócio, então é até um ponto. Às vezes as pessoas me perguntam muito, precisa ir para a China para importar? Não precisa, eu fiz 4, 5 importação sem ter pisado na China. Só que quando eu estive lá, olhei na cara do chinês, tive um calor de negociação presencial, eu reduzi muito meus custos de importação. Então a parceria daquele momento para frente começou a ser outra. Então a gente pivotou em algo legal também, que é aquilo que você falou, às vezes você tem que ser all-in. Eu lembro Sim. que a empresa estava sangrando e também fazer o rompimento ali, também vai caixa, né? Faz as divisão. Eu tinha alguns investimentos que eu já tinha na pessoa física, que ano antes eu havia economizado, estava lá na bolsa, estava investindo na renda, peguei tudo, joguei tudo de novo para dentro do negócio. Então fui para 100% all-in de novo e aquele pensamento, se tudo der errado, qualquer coisa, não sou casado ainda, não tenho filho, eu dou um pulo lá na casa da minha mãe, mas desde quando eu saí da casa da minha mãe sempre foi muito claro para mim que eu não voltaria mais para lá. Sim. No sentido do papel do homem ali de avançar na vida. Mas era uma alternativa. Eu falei, se tudo der errado, na pior das hipóteses, eu vou ter que deixar a minha casa e voltar ali morar com minha mãe. Mas volto a falar aquela questão que a gente falou inicial. O estágio da minha vida ainda permitia isso. De eu fazer uma jogada de all-in. De eu ter a consciência que se tudo desse errado, ainda não tinha alguém dependendo de mim. Então, até o estágio da vida do empreendedor vai ditar muito de como ele vai ter de decisões ali em determinadas situações na sua vida. Porque várias vezes a gente teve que pivotar produto, várias vezes a gente teve altos e baixos, e não foi a primeira vez e não vai ser a segunda que a gente teve que tomar essas decisões difíceis. É questão de tempo para daqui a pouco o negócio trazer novas decisões difíceis. O que eu entendo é você como empreendedor, empresário, tá se preparando, se embasando de conhecimento, criando network para quando essas fases acontecer, ter uma estrutura financeira para aguentar esses momentos difíceis. Então eu vejo muito dessa forma. Mas dali para frente, de 23 para 24, foi quando a China começou a ser 100% no meu negócio. Em 24 eu ainda tinha um pouco de revenda. Em 25 a gente tirou toda a revenda. Então desde janeiro de 25 a gente trabalhou 100% importado. E é onde a gente vem buscando escalar ali o nosso market share dentro dos marketplaces. E Jonathan, eu ia fazer uma pergunta, só que você já respondeu sem eu fazer a pergunta, cara. Que eu ia fazer assim, qual foi a maior loucura que você fez pro negócio? Aí você já falou que foi ter pegado ali todas as suas economias, o seu investimento para poder colocar no negócio. E uma coisa que você falou que, cara, na minha visão é essencial para qualquer pessoa que está empreendendo ali no seu negócio, o fator mais primordial ali é o emocional, cara. Porque não é para todo mundo, né? Você ter... Pô, vamos supor que você tivesse ali feito 500 mil ou 1 milhão ali, você ter feito de investimentos para você, pessoa física, para você ficar tranquilo, já tirar uma renda legal ali de investimento, e você fala, cara, agora eu vou ter que tirar tudo isso daqui e colocar tudo e apostar tudo isso daqui de novo no negócio. Cara, não é para todo mundo. Nem todo mundo tem esse estômago, esse fôlego, mesmo que você ainda não tenha um filho, não tenha uma esposa, para que você tenha outras pessoas para poder sustentar, né? Seja só você, como você disse, tudo der errado, eu voltaria para casa da minha mãe. Só que, cara, nem todo mundo tem essa capacidade de estômago para poder suportar isso daí, né? Exato. Porque você lida ali com, cara, qual vai ser o resultado disso? E não era só tirar tudo de novo, era tirar tudo para um negócio que até o mês passado estava dando 30 mil, 40 mil de prejuízo. Então, e foi claro, a gente foi em 2023, eu só tinha um único objetivo, eu preciso fazer a empresa parar de sangrar. Depois a gente pensa em reestruturar para lucratividade. O objetivo principal era voltar a ficar no 0 a 0. Então, e eu vejo isso daí sim.
empreender não é para todo mundo por duas questões. Por paixão, e o emocional muitas vezes vai ser colocado à prova. Você tem que, de alguma forma, principalmente para quem está querendo construir um negócio grande, saber lidar com pressão. Então, se você ficar ali no convencional, normalmente você vai estar tendo resultados convencionais. Sim. Então, para você que é um empreendedor que quer criar um negócio grande, você tem que estar aberto a estar indo fora da curva. E fora da curva, às vezes, fazer riscos que as pessoas não estão dispostas a fazer, estudar aquilo que as pessoas não estão dispostas a estudar, buscar fontes de conhecimento, trabalhar o que as pessoas não estão dispostas a trabalhar. Sim. Então, a vida do empreendedor é essa. Eu acho que eu converso bastante com algumas pessoas, é utopia. Você querer mudar de vida, principalmente que eu acho que é um público que nos assiste aqui, né? É um público que está buscando essa mudança, que às vezes viu do e-commerce uma oportunidade de fazer seu primeiro negócio e crescer. E é utopia você achar que vai fazer um negócio grande, que vai mudar sua vida trabalhando 8 horas ali por dia, estudando o básico. E o estudar, às vezes, não é estar numa faculdade. É como que eu busco ali uma leitura, eu busco um podcast, sim, eu busco um meio de conhecimento para... Um evento, uma mentoria, um congresso. Exato, uma feira. Sim. Então, como que eu me coloco numa posição de estar um aprendiz constante? E pensando ali, qual que é a necessidade? Preciso me especializar agora em financeiro? Vou estudar financeiro. Preciso melhorar meu comercial? Vou melhorar comercial. Preciso agora entender de importação? Deixa eu estudar importação. A vida do empreendedor é essa. Então, quando você se coloca numa posição de querer mudar sua vida, mas querendo se comparar muitas vezes com quem está ali no convencional, é utopia, você vai ser frustrado. Então, é um conselho também que eu converso bastante quando pessoas vêm falar: Jonas, o que você acha de eu começar a empreender? Tenha paixão pelo seu negócio e já saiba que o caminho não vai ser fácil. Então, sim, senão você vai se frustrar e vai perder dinheiro. E isso que você falou, cara, é legal, que todos, assim, né, que você conversa e que tem essa mentalidade que você tem de crescimento ali, de arriscar e tudo mais, tem o mesmo perfil, digamos, que é um perfil generalista, né? Um perfil generalista é aquele cara que não é especialista 100%, ou às vezes em uma coisa, mas ele conhece de tudo, não um pouco, mas de tudo o suficiente, digamos assim. Porque, você precisa saber do contábil. Você não precisa ser um contador, igual de manhã a gente conversou com o pessoal de contabilidade para e-commerce, né? Então, assim, você não precisa ser o cara especialista ali contábil, mas tem que saber o mínimo para você saber, a minha empresa no simples é melhor ou no lucro real é melhor? Né? Então, eu não preciso ser o cara financeiro ali 100%, mas eu preciso saber que pelo menos meu produto está dando margem. Exato. Ou quanto que é a margem. E às vezes você vê o empresário querendo empurrar essa obrigação para o outro. Sim. Que nem você falou, não precisa ser um contador, mas você tem a obrigação de pegar os demonstrativos ali, de saber fazer uma leitura, de saber se está pagando o imposto correto ou errado. O financeiro, o comercial. E aí está um grande desafio para mim, que é o que eu estou vivendo. Sempre foi eu trabalhar às vezes até meia-noite, trabalhar até 10 horas, mexer o ponteiro da empresa. E hoje está claro para mim que se eu não aprender a formar pessoas, se eu não aprender a trazer gente boa para o meu lado, o negócio não vai crescer. E aí você entra no outro problema do empreendedor. Agora, lidar com pessoas, gestão de pessoas, liderar pessoas. Porque antigamente era o Jonatas fazendo. Sim. Agora, como que eu faço o outro a fazer também? Então, e está sendo essa jornada. E você perguntar, Jonas, qual está sendo o grande desafio para você no momento? É se lapidar a ser um bom gestor, a saber cuidar das pessoas, a saber valorizar pessoas e saber desenvolver pessoas. Então, como que eu crio algum líder ali da expedição? Como que eu crio o meu líder do marketplace? E, ao mesmo tempo, não abandonar o entendimento de que eu preciso ser esse generalista que você falou. Hoje está claro para mim que eu não preciso mais ser o meu melhor... que eu gosto muito do comercial, mas eu não preciso mais ser o melhor financeiro. Como que eu busco alguém que vai ser melhor que eu naquela área? Sim. Vai ser o melhor que eu naquele marketing, mas eu tenho a obrigação de sentar na sala de reunião e saber conversar à altura com essa pessoa. Então, até mesmo para você saber cobrar, entender quais são as próximas frentes dos negócios, quais são os próximos movimentos e qual que é essa participação que a pessoa tem. Senão você fica falando amém para tudo. Até pra gente fechar aqui esse assunto da importação. Quando eu fui fazer a importação, aí comecei a falar com o despachante. Não entendia nada do assunto de
de despachante. Eu falei, eu vou fazer um curso de despachante, porque eu fico falando amém para tudo, isso me incomoda. Então, toda vez que eu vejo numa situação que eu tenho que buscar o conhecimento, e o conhecimento é que nem eu falei, às vezes é no YouTube, parar, assistir ali um vídeo de alguém falando sobre o tema. E a forma que eu mais estudo hoje é através disso, podcast, estudo. Então, eu aprendi a fazer importação com alguns cursos online e assistindo vídeos de pessoas explicando como que era essa trajetória. E você tem que saber, né, cara? Senão você acaba ali sendo até mesmo, não sei se enrolado, porque se você tiver uma pessoa de confiança ali fazendo, mas é isso que você falou, não só concordar, né? Falar o cara, pô, Jonathan, a sua carga, a sua mercadoria ficou parada lá no Porto X porque aconteceu esse problema com a Receita, eles precisam desse documento. E você saber, não, esse documento pode deixar, eu vou ver aqui certinho. Ou você falar, não, ok, concordo, eu tenho que pagar 10 mil. E não sabe se está sendo enrolado ou não. Exatamente. Então, acho que o empresário ele tem a obrigação de ter esse entendimento generalizado do negócio dele. Não precisa ser o melhor cara do negócio em todas as áreas, e nem vai ser. Sim. Mas ele precisa ter os conhecimentos básicos para tocar um negócio de forma saudável. Show. E, Jonathan, para a gente abordando assim sobre vários temas agora diferentes, sobre toda a sua trajetória, hoje quais canais de venda você utiliza? Qual que é o melhor canal para você? Qual que dá o mais resultado em percentual, se você souber ali, tiver fácil na cabeça de você falar? Nessa trajetória aí dos 9 anos, completando 10 anos, eu já tive período que a B2W... antiga foi o melhor canal, já teve momentos que a Magazine foi o melhor canal, Shopee foi o melhor canal, mas de forma generalizada o Mercado Livre, por mais que às vezes não é naquele momento, daqui a pouco ele volta. Então hoje ainda 75% do nosso faturamento vem do Mercado Livre e a gente também atua com Shopee. Jonathan, então assim, você respondeu ali, né, pra gente falando sobre as plataformas que o Mercado Livre vira e mexe ali, ele está em primeiro, às vezes muda um pouco a ordem, mas falando sobre já um tema, né, que acredito que ajuda muito, a gente estava até falando nos bastidores sobre a questão da logística, que importa muito, né, cara, que hoje não tem como você vender online se não tiver logística, né? Exato. Você ali tangibilizar aquela venda e entregar o produto ali na mão do cliente. E como você vê isso, a importância da logística para o e-commerce? Como você trata isso e como isso daí ajudou a você escalar a venda tanto nos marketplaces, em outros canais? O Fulfillment mudou também totalmente o jogo do marketplace, né? Então você conseguir ter uma operação mais eficiente ali através do Fulfillment é muito mais fácil você mandar para dentro do Mercado Livre e ter a operação ali, o empacotamento, a nota fiscal sendo feito tudo por eles, você consegue ter uma operação mais eficiente. Então, hoje está difícil, quem não está no Fulfillment está tendo bons resultados. O Flex, propriamente, sou até parceiro, a gente estava conversando, né? Eu sou parceiro já da J3 há 3 anos. E para quem está em São Paulo também, não ter o Flex é um grande diferencial. Negativo. Então, hoje a gente sabe a relevância e o quanto que o consumidor ele é imediatista. Então, receber ele no mesmo dia, tem aquela urgência ali de compra e muitas vezes. Exato. Então, boa parte das vendas do e-commerce é São Paulo, né? Então, você tendo essa estrutura, seja do Flex, Fulfillment, que para mim hoje eu tenho uma operação que faz 13, 14 mil pedidos com 2 colaboradores dentro de uma expedição. Então, trazer um produto da China já pré-embalado, de você ter uma operação eficiente, que mais está se preocupando a estar abastecendo os Fulfillment, tendo mais a venda local ali para atender o Flex São Paulo, isso daí dá uma eficiência, menos custos e um diferencial que é o que os marketplaces vem solicitando. Cada vez mais é nítido que ele dá mais relevância para quem está dentro da malha logística dele, que a mercadoria está dentro do controle dele, do que para quem não está aderindo. Então, vendo essa parte da logística, a gente foi um dos... Logo que abriu o Mercado Livre Fulfillment, a gente também já tentou buscar se inovar, tá aderindo a essa nova modalidade. É o que a gente sempre faz muito, Lucas. Sempre quando tem alguma inovação do marketplace ou alguma coisa que está mudando, eu prefiro ser a pessoa que vai gastar tempo ali naquele início para estar indo se especializar, para tentar estar à frente do que ser aquela pessoa que depois vai ter que ser obrigada através do mercado a ter que ficar correndo atrás do prejuízo por não ter é melhor arriscar e aprender do que você depois ser levado, né? Não, todo mundo tá indo, deixa eu ir também. Aí normalmente o dinheiro já não tá mais aí, né? Sim. É lógico que você tem que fazer estudo, entender se faz sentido para o seu negócio,
Mas normalmente existem muitas grandes oportunidades nesses inícios de movimentações dos marketplaces. Tá. E falando um pouco, né, sobre essa parte que você comentou ali, também mesmo do Flex, como que foi para você quando iniciou o Flex e a ajuda ali da J3, nesse processo, nesse trabalho de fazer aquela logística mais rápido? Hoje você sabe em questão de percentual mais ou menos quanto que representa em números de vendas? Por exemplo, São Paulo, São Paulo eu vendo 100 unidades, dessas 100 unidades, 20% representa Flex hoje. Você tem mais ou menos? Em torno de 7-8% do Mercado Livre meu é o que cai de Flex. Que é um número assim expressivo, né? O 7-8% de venda geral do Brasil todo, é isso? Exato, do Brasil todo. Então 5-7% ali é Flex que está caindo para a gente. Pensando ali na questão do desafio quando iniciou, era um outro ponto. O Mercado Livre sempre, quando o Mercado Livre, agora é 3 dias para postar. A regra é, não, nós tem que postar em 2. Daqui a pouco é 2 dias para postar. Não, a gente tem que postar em 1. Então, quando surgiu essa questão do Flex, nossa operação sempre foi pensando em ter eficiência máxima. Então, a gente também não foi um grande desafio para a gente aderir a um envio rápido, até porque nesse momento a gente já tinha estoque próprio, a gente já estava com uma boa estrutura. Antes da J3 eu passei por umas outras 2 transportadoras para fazer o nosso Flex, mas era problema de reputação e não foi legal. E a gente sabe, né? O problema de Flex sempre vai existir. Então é como que nunca vai ser perfeito ali, né, cara? A questão ali da logística. Mais do que os problemas, o que eu importo muito é as pessoas que estão me atendendo, dar importância para o atendimento e resolver os problemas. É ruim quando você tem algum problema e você não tem com quem falar, com quem resolver. Fica empurrando de um lado para o outro. Então, os problemas, vai ter atraso, vai cair árvore, daqui a pouco é vendaval, é chuva, tempestade, e a gente sabe que tem as limitações. Embora o marketplace muitas vezes não está enxergando esse lado, ele está empurrando o BO para o vendedor. Vou fazer horário de corte 6 horas e entrega até as 9. Se vira. E não importa se teve raio aí, árvore caindo São Paulo inteira. Então esses problemas vão existir. Só que você tem um parceiro ali que se preocupa em estar resolvendo seus problemas, eu acho que isso faz a diferença para a qualidade do serviço. Sim, sim. E falando, cara, sobre um pouco sobre e-commerce, digamos, no site ali, né? Como você vê já com a sua marca própria, já com essa parte de estruturação de importação, agora você é muito mais maduro, já fez várias importações, como você vê a parte de estruturar ali o e-commerce para você vender no seu site próprio, para você criar aquele valor que você disse em questão da marca, para ela ser vendida daqui a algum tempo? Como que você está pensando nisso ou planejando ali para os próximos 5 ou 10 anos, que é uma tendência, né? As pessoas também trabalhar ali com o seu site próprio, a sua marca, para criar esse valor. Ok. Hoje o meu site próprio ele tem mais uma finalidade de catálogo do que propriamente de venda. Eu vendo nele, mas qual que é a jornada hoje do meu consumidor que transita pelo meu site? Ele achou eu no marketplace, então às vezes é um cliente que quer comprar bastante quantidade e ele vê minha marca, ele vê o nome da minha loja ali, ele vai no Google, pesquisa eu no Google, acha eu no Google, cai no meu site e me chama no WhatsApp. E é onde depois eu trabalho esse lead para fechar uma venda em atacado. E como você sabe que ele pesquisou no Marketplace e foi te chamar? Pela a trajetória desses clientes, a gente sempre... Uma das perguntas que a gente faz lá... de onde descobriu. Como que ele chegou até a gente, se foi indicação. E é sempre atrás a gente viu você lá no Mercado Livre, ou viu você... Majoritariamente é sempre Mercado Livre, mas já teve alguns casos de Shopee. Então o fato de ter a loja oficial, de estar posicionando muito bem a marca nossa... E ter anúncios de qualidade, passa essa confiabilidade e ele vai buscar a gente lá nessa trajetória. Google, site e acaba caindo no nosso WhatsApp. Legal. E falando sobre futuro, aí já para a gente ir para os finais aqui do nosso podcast, né, que a hora passa muito rápido. Você pensa em expandir para outros mercados? Por exemplo, hoje, você demonstrou ali que você não é pegado ao seu negócio, já trocou 2 vezes, estava fazendo um nicho, agora está fazendo outro nicho. Como que você vê hoje outros mercados? Você pensa em investir em outros mercados nos próximos 5 ou 10 anos, mudar ali, ou já está vendo algum outro segmento? Eu não
nesse momento, eu não quero ir buscar novas categorias. Então, eu trabalho numa única categoria, subnichada. Hoje eu tenho 14% de market share dessa categoria. A gente tem um objetivo até o final do ano de ser 25% da nossa marca representando essa categoria dentro do Mercado Livre. Ele acaba sendo depois uma referência para as outras plataformas. Então, o Mercado Livre, você tem sistema, é mais fácil de você saber. Eu vejo muito potencial para a gente ainda crescer. A gente está com um projeto esse ano também de expansão de galpão. Já estou tendo alguns problemas de estar querendo importar mais, porém já não está cabendo tudo dentro do galpão. E o meu objetivo é a gente desenvolver nossa marca e o Marketplace ser apenas um canal de venda. E o foco daqui para frente ser a distribuição, ser o B2B. Quem é nossos clientes B2B? É o fabricante, que desenvolve um produto, ou lojistas de ferragens de ferramenta. Então, estou fazendo movimentações, essa constância de estudando, que nem a gente fui para os Estados Unidos 2 vezes. Cheguei a abrir a empresa nos Estados Unidos e estava com a ideia de eu importo para o Brasil, por que não importar para os Estados Unidos, vender em dólar? Só que a gente fez um estudo, pagamos caro, pagamos 35 mil para uma empresa fazer um estudo e falou que não tinha mercado para a gente. Das 10 marcas que estavam lá, 9 já era chinês. Então, fechei a empresa e sem desapego. É lógico, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas ficar remoendo. Já pensou se tivesse mandado um contender para lá para depois descobrir que o mercado ia ser mais difícil? Então, a gente fechou a empresa que a gente estava querendo iniciar esse projeto. E eu estou estudando muito a expansão, primeiramente aqui, antes de pensar, mas também pensando em ter uma marca bem desenvolvida para atender a América Latina. Então, estive outro dia no Uruguai para entender benefícios fiscais, olhando ali sempre os marketplaces, como que está o México. Então, uma das... Não vai ser, talvez daqui uns 2 anos, eu imagino que a gente vai estar nesse estágio. Tem muita coisa para consolidar aqui. Eu venho falando com o meu chinês e ele vem deixando claro quais são os países aqui na América que ele gostaria de a gente estar atendendo também para ele inserir o produto dele. Então, e vai nos ajudar também a fazer essa captação, investimento. Então, é um futuro que eu imagino que daqui uns 2 anos eu quero estar expandindo a marca internacionalmente. É um bom caminho, né? Porque aí você consegue ter uma visão mais ampla e trabalhar outros mercados que muitas vezes quase ninguém está olhando para esse mercado, né? E você ali se diferenciar vendendo no Uruguai, no México, numa Colômbia, numa Argentina da vida, né? E tem demanda. Então, porque eu já fiz os estudos, então, olhando... algo bem legal também, eu vejo que o Marketplace vai ser uma ótima ponte para inserir a marca e o produto, e depois fazer essa mesma jornada para ir para o atacado. Eu já entendo de Marketplace, do Mercado Livre. Diferente da Amazon dos Estados Unidos, que ia ser toda uma jornada para descobrir a plataforma, entender... aprender ali a manusear a Amazon, Mercado Livre só muda a questão logística nesses outros países. O algoritmo é o mesmo, a ideologia ali de como que a plataforma roda, isso a gente já domina. Então, é um dos planejamentos que a gente tem, sim. Mas o foco total agora é, esse ano, desenvolver o atacado, expandir e conseguir estar colocando nossa marca dentro dos lojistas e fabricantes. Legal. Cara, e para a gente ir já finalizando a nossa conversa, mas voltando para o início, a pergunta se você tivesse hoje começar do zero, tivesse que começar ali, não tivesse o conhecimento que você tem no e-commerce, como o pessoal que está nos assistindo, cara, eu não tenho conhecimento do e-commerce, mas eu quero começar nesse negócio e sem dinheiro. Como você faria, de que forma você faria para que você pudesse escalar e vender e tivesse sucesso ali dentro desse universo? O cenário do e-commerce de 10 anos atrás para hoje mudou muito. Então, há 10 anos atrás, aceitava amadorismo, aceitava um profissional amador. Eu acho que para quem está querendo iniciar, a primeira conscientização que tem é que vai ter que estudar muito e se dedicar a entender as plataformas. Então, vou começar a vender um produto. Eu começaria com um único marketplace, porque já é difícil você entender de um marketplace, quanto mais entender de 2. Porque eu vejo muita gente que pega um produto, joga na Shopee, joga no Mercado Livre, mas não entende. E depois não sabe por que não vende. Então, eu entenderia, meu produto, onde que tem mais demanda? É Shopee? É Mercado Livre?
É TikTok, que agora também está explodindo? Ok, vou estudar esse marketplace, vou entender quais são as estratégias de venda, vou entender o que os vendedores que estão vendendo esse produto que eu quero vender, ou esse produto que eu comprei para vender, estão fazendo, e vou modelar. Então, se está dando certo ali, peraí, o que eu posso replicar e replicar fazendo melhor? Então, acho que para quem quer começar a vender, o principal entendimento é buscar ter essa conscientização da necessidade do estudo e de se aprofundar na plataforma. Não é simplesmente anunciar um produto que a venda vai cair. Você tem que gerar essa venda, seja às vezes com ads, seja às vezes com campanha, seja às vezes com um diferencial de marketing ali, através de um bom clipe, mostrando a diferença, porque hoje, qual que é um dos desafios que eu vejo? É difícil achar um produto que ninguém venda. Sim. E normalmente aquele produto já está bem ranqueado, já tem um monte de avaliação, e agora eu acabei de anunciar, minha loja não tem reputação, normalmente não tem ainda a melhor logística, e como que eu faço o meu produto vender? Eu vou, no mínimo, ter que mostrar que o meu produto tem um diferencial para aquele que está bem posicionado. E às vezes é o flex, que às vezes esse bem posicionado não está em São Paulo, aí você está em São Paulo, você consegue entregar em um dia. No mesmo dia, você tentar, aquele concorrente não tem um clipe, deixa eu fazer um clipe então, deixa eu fazer uma foto mostrando os diferenciais que ele não está conseguindo fazer. Então o processo de início, ele acaba sendo lento para quem está começando hoje, porque tem muita gente boa no mercado, e sua loja não ter essa reputação, não ter o que o mercado exige, acaba gerando desconfiança para quem está comprando o seu produto. Então, acho que é buscar conhecimento, é entender ali as particularidades daquele produto que você quer vender e buscar também a logística eficiente, que isso vai fazer totalmente diferente. Ninguém quer comprar para receber correio daqui 7 dias. Sim. Então, você buscar meios logísticos para estar sendo mais eficiente na entrega vai fazer a diferença também nesse início de jornada. Porque... desculpe te cortar, mas é aquilo, né? Você tem que entender que, como você disse, é um negócio, você tem que profissionalizar. Por exemplo, quando começou os anúncios online, né, ali no Instagram, o pessoal pensa, deixa eu colocar aqui, eu quero que atinja mulheres de 20 a 30 anos e em São Paulo, coloca o valor, R$30 por dia. Não é só isso, né, cara? Você tem que entender e fazer todo um planejamento. Por isso que a gente tem a profissão gestor de tráfego, né? Exato. Porque se fosse somente clicar botão ali, apertar e deixar, todo mundo tava fazendo, né, cara? Então não é assim. Hoje tem muito mais, tem a questão do imposto agora, tem a questão que todo mundo tá fazendo. Então como que você vai fazer e o que eu falo, né, o criativo, né? O criativo ali do vídeo ou da foto, ele representa muito mais até mesmo do que o tráfego. Então Exato. Você tem que olhar por vários cenários. O contexto inteiro. E eu acho que um desafio também para quem às vezes está começando é a questão financeira. Ou você vai ter dinheiro ali para queimar e perder até você aprender, ou você começa da forma certa. E para quem muitas vezes, que é o que eu converso, pessoas que são da CLT e quer começar a empreender. Não tem, a não ser que você tenha muito dinheiro ou você tenha uma boa economia para sobreviver ali o seu padrão de vida, vai ter que ser jornada dupla. Sim. Vai ter que ser trabalho. Vou de noite chegar, vou tocar esse negócio, vou ver com minha esposa ou com algum amigo que eu estou de repente fazendo uma sociedade, ou quem está ali envolvido comigo no negócio, que é ele que vai levar talvez no ponto de coleta, ele que vai postar, e não tem como você largar tudo para começar ali o e-commerce, porque é lento hoje. Tem aquelas pessoas que falam, anunciei, minha loja ali está vendendo não sei quantos mil com um mês, 2 meses, mas é exceção. A grande realidade é que tem um passo a passo. Então, Sim. O conselho que eu dou também para quem está nessa fase de transição, estude, entenda, veja qual que vai ser o melhor produto, o nicho, faz essa jornada dupla. Quando você estiver ganhando dinheiro suficiente para você largar, e o que eu entendo que é suficiente? É no mínimo o dobro do que você já faz com o seu CLT, porque quando você abrir mão do seu CLT, se você está fazendo 5 mil ali com o Marketplace, agora os 5 mil vai ser para você pagar o seu custo de vida. Agora, se você está fazendo 10, por exemplo, agora você consegue pagar 5 para o seu custo de vida e 5 para continuar investindo no negócio para crescer. Sim, sim. Então, essa é a conta que eu fazeria. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não sair que nem um doido abrindo, gastando rescisão, sem ter estudado, daqui a pouco o dinheiro acaba e daqui a pouco se frustra.
Sim, não concordo. E já aproveitando, né, para que eu já ia fazer essa pergunta, que você já falou um pouco, mas para a gente resumir essa questão de dica, quais são as 3 dicas, então, de tudo isso que você falou, quais são as 3 dicas principais que você daria para quem quer empreender? O que ele deveria fazer? Qual caminho ele deveria buscar para que desse certo ali, ele tivesse sucesso? Eu vou direcionar pensando aqui no nosso contexto e-commerce e trazendo para o lado do empreendedorismo. Então, vou empreender no e-commerce, eu preciso ser repetitivo aqui até. Estudar, se dedicar, entender a plataforma, já entrar ciente que esse início de jornada, as 8 horas que eu trabalhava ali era pouco, porque vai ser uma jornada de 14, 16, faz 10 anos que eu estou no e-commerce e essa é a minha jornada ainda de construção. Sim. Então, você ter já essa ciência, você já ir preparado para isso, não vai ser doloroso, vai fazer parte do processo. Você já se preparou para aquilo. No dia que você se deparar que é 8 horas da noite você ainda está tendo que responder pergunta ali, você já foi ciente disso. Então, encontre uma forma de você ter paixão por aquilo que você vai fazer, vai ciente de que a jornada inicial não vai ser fácil. E eu acho que uma dica que eu já cometi esse erro e vejo muitas pessoas fazendo, querendo comparar a sua jornada com a do outro. Sim, então acontece muito, cara. A pessoa começa a vender ali e quer se comparar com aquela pessoa que às vezes já quebrou 2 empresas e agora está sendo bem sucedido no e-commerce. E está 3 anos no e-commerce vendendo milhões, mas e aquela trajetória toda dele que ele já teve antes do e-commerce ou de outros negócios que ele já teve? E a gente... Faz 3 anos que eu estou empreendendo, que eu comecei a empreender e não estou tendo o mesmo resultado que o amiguinho do lado. Mas cada um tem sua história. Então, como que eu dou o meu melhor? Como que eu me proponho a fazer aquilo que eu posso de melhor, só que sem ficar me autocomparando? Porque cada história é uma história. Cada empreendedor tem sua jornada ali, tem suas dificuldades. Vai achar que não está dando resultado, que você não vai ter sucesso naquilo, né? E aí, às vezes, acaba vivendo uma vida frustrada, que é o que muitas vezes faz o empreendedor ficar pelo caminho. Quando o resultado dele não traz a satisfação que ele precisa para si próprio. Então, eu acho que essa talvez seria a principal dica, que eu vejo muitas pessoas frustradas por ficar se autocomparando. Às vezes tem um resultado, tem uma jornada legal, mas está se comparando com... Ele está ali na fase dos 100 mil, 1 milhão, tem um de 5, tem um de 10. Sempre vai ser uma corrida. Porque quando você estiver fazendo 5, se você não consegue ter esse entendimento, você vai estar se comparando com um de 10. Sim. Então vai ser uma constante. Eu acho que você tem que se provocar. Como que eu posso ser o meu melhor? Como que eu posso extrair aquilo que eu posso entregar de melhor? Mas sem ficar se comparando. Então, eu acho que é uma dica. Então assim, para resumir ali. Então, a primeira é buscar o conhecimento, você entender a plataforma, entender aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai vender. A segunda é você não se comparar e você buscar o seu resultado, analisar ali o seu resultado, olhar para a sua história, a sua trajetória de vida. E a terceira é você ter paixão ali, ter entusiasmo para que você possa trazer aquele negócio, fazer aquele negócio escalar e você conseguir ali lidar com as frustrações, lidar com os sentimentos às vezes negativos ou difíceis que vão surgir, né? Exato. Então, você conseguir ter paixão pelo seu negócio, porque vai ser difícil, essa é a realidade. Só que se você amar aquilo ali, se você conseguir gostar do processo, das dificuldades, você vai fazer com muito mais facilidade. Vou dar mais uma outra dica. Sim. Busque pessoas que estão com o mesmo propósito que você. Sim, isso é muito bom. Às vezes você está ali com que seu já amigo. Está caminhando, que já tem o resultado, aquilo que já está fazendo, né? Para que você busca aquilo que ele já tem. E você, muitas vezes, quando começa a empreender, que não está naquele meio de empreendedores, você começa a se ver solitário. Sim. Aí você vai compartilhar ali suas dores, o amigo não entende por que você está trabalhando 14 horas por dia, por que você está arriscando ali o seu carro que você comprou, porque você achou que existe uma oportunidade de negócio. Mas se você busca um network, você busca pessoas que estão com o mesmo propósito de vida com você, você começa a compartilhar a experiência. E às vezes você aprende até com o erro do outro. Você não vai precisar errar para estar aprendendo também. Então acho que você buscar pessoas que estão com os mesmos objetivos de vida que você
vai fazer uma diferença grande também para o seu negócio dar certo. E já estão onde você gostaria de estar, Exato, né, cara? Exato. Por exemplo, vamos trazer isso daqui para o esporte. Eu quero me tornar um jogador de tênis profissional. Ou eu quero fazer isso daí e me tornar não um atleta profissional, mas fazer isso daí com um hobby e fazer isso daí para poder crescer no esporte. Aí você vai conversar com um cara que faz futebol, um cara que faz vôlei. Não, você vai ter que conversar com um cara, como que eu vou jogar? Eu jogo quantas vezes por semana? Como que eu vou bater na raquete? Como que eu me posiciono? Qual é a roupa certa, né? Exato. Qual é o clube que você joga? Exato. Vai dar direcionamento para você percorrer um caminho de uma forma mais facilitada, de uma forma mais assertiva. E você vai ter histórias ali para compartilhar com pessoas que querem ter o mesmo tipo de conversa que você. E então acho que isso faz toda a diferença também. Você se nortear e garantir que você vai estar em ambientes com pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão querendo trilhar a mesma jornada do empreendedorismo, e você ter bons mentores, né? Então buscar pessoas chaves ali que pode te dar a mão e falar, vem pro próximo passo, tô junto com você. Sim. E agora, Jonathan, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, a frase que vai impactar a galera. Qual frase seria, se você pudesse resumir toda a sua trajetória, ou uma frase que seria assim algo que você acredita, que você gosta de levar para frente? Qual frase seria essa? Eu tenho uma frase bem grande estampada lá no meu galpão, bem lá no cima. Eu fiz um painel lá de uns 5 metros que tem exatamente essa frase: pense grande, seja ousado, tenha ambição. Então acho que isso tá lá para os meus colaboradores, todas as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me conhecem já ouviu muito essa frase, o pense grande, seja grande, e essa pintada de ousadia e você ter ambição, porque eu vejo que a ambição move a gente. Sim. É você ter os motivos por que acordar cedo, o querer ou algo a mais. A vida, ela passa tão rápido, mas por que viver de forma medíocre? Por que não buscar o seu melhor, realizar grandes sonhos? Então eu me provoco muito, isso daí faz parte, é uma filosofia que eu tenho para mim. Pense grande, seja ousado e tenha ambição. Então essa é a frase aí que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo. Legal. Bom, Jonathan, queria agradecer, cara, você aí por esse bate-papo, né? O tempo ali passou que a gente nem viu, passa muito rápido. E queria agradecer muito aí você ter vindo no nosso podcast, ter aceitado o convite. Foi muito bom a nossa conversa. Tenho certeza que a galera que nos ouviu aí tenha gostado dessa conversa, que eles vão compartilhar com o máximo de pessoas. Então, aqui você deixou, né? Você não compartilhou o nome da empresa, mas deixou aqui o Instagram, Jonathan Felipe. Então, o pessoal que gostaria de buscar, às vezes tem dúvida, buscar um conhecimento, pode te mandar uma mensagem, pode te adicionar lá, seguir. Ô, Lucas, gratidão por ter feito o convite. Eu amo estar falando sobre empreendedorismo, de alguma forma estar impactando. Esse é meu Instagram, Jonathan Felipe, underline oficial. Eu não vendo nada no meu Instagram, mas toda semana eu estou postando conteúdo sobre empreendedorismo. Pessoas, às vezes, que eu nunca vi na vida, às vezes se interagem comigo e é sempre um prazer para estar compartilhando. Então fica à vontade para estar mandando uma mensagem lá. Se de alguma forma eu puder contribuir, vai ser bem bacana. Vou ficar lisonjeado. Empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota e hoje nós conversamos aqui com o Jonathan Felipe. Foi um papo muito legal sobre e-commerce, sobre toda a trajetória deles de mais de 10 anos de venda online. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e deixe os comentários se você gostou aqui desse conteúdo, se você quer algo que a gente possa mudar ou trazer de novo ali para vocês deixem no comentário para que a gente possa trazer novas inovações aí para os próximos episódios, tá bom? Não deixe de acompanhar o nosso Instagram também, @e-commerce em rota, e também aqui o YouTube, né? E se você quer me acompanhar lá, @lucasrochemedia, tá bom? Até mais, até o próximo episódio e valeu!